Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez eu peço gentilmente que escolham seus assentos para nós darmos início à nossa cerimônia de hoje. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, à sessão solene de lançamento do programa de duplo título em Direito entre o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e a Universidade Roma Tri. Este programa inovador oferecerá a estudantes a oportunidade única de obter simultaneamente o bacharelado em Direito pelo IDP e pela Universidade de Roma Tri, um marco significativo na internacionalização do ensino jurídico, ampliando horizontes acadêmicos e profissionais. Para darmos início à cerimônia de hoje, eu convido ao palco o professor doutor Francisco Schertel Mendes, que é diretor-geral do IDP. De igual forma, eu convido o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Federal e do Supremo Tribunal Federal e professor do IDP. Convido o excelentíssimo senhor David Ubaldi, que é responsável pelo escritório escolar da Embaixada da Itália no Brasil. Convido o senhor professor doutor Giorgio Resta, que é professor de Direito Comparado e vice-reitor para Assuntos Internacionais da Universidade de Roma Tri. Convido o professor doutor Marcelo Duval, que é professor do IDP e da Universidade de Roma Tri. E também convido o professor doutor Atalá Correia, que é coordenador dos cursos de Direito aqui do IDP. Para darmos início à cerimônia de hoje e abrir oficialmente essa sessão, eu convido o professor doutor Francisco Schertel Mendes para proferir o seu discurso. Bem, bom dia a todos. Queria começar saudando o vice-reitor para Assuntos Internacionais da Universidade de Roma Tri, professor Giorgio Resta, o professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, doutor Davi Ubaldi, responsável pelo escritório escolar da Embaixada da Itália, professor Atalá, professor Paulo Castro, professor Marcelo, todos aqui presentes. Agradecer a presença de todos os nossos alunos e alunas que enchem nosso auditório num dia tão especial. É com grande honra e satisfação que recebemos hoje, nas nossas dependências do IDP, o vice-reitor da Universidade de Roma Tri, professor e amigo do IDP, Giorgio Resta, em uma ocasião tão especial, que simboliza não apenas o fortalecimento dos laços entre nossas instituições, o IDP e a Roma Tri, mas também reafirma o compromisso do IDP com a excelência acadêmica, o diálogo intercultural e a construção de pontes entre o Brasil e a Europa. Essa parceria entre o IDP e a Roma Tri é o fruto de um esforço contínuo e de muitos anos para aproximar nossas comunidades acadêmicas, promovendo o intercâmbio de conhecimento, experiências e perspectivas. A colaboração entre nossas universidades já se reflete em projetos de pesquisas conjuntos, programas de mobilidade estudantil e iniciativas de internacionalização que ampliam os horizontes acadêmicos de nossos estudantes e de nossos professores. Ao longo dos últimos 8 anos, professor, já quase uma década de parceria entre o IDP e a Roma Tri, consolidamos essa cooperação por diferentes iniciativas. Desenvolvemos o curso de estudos avançados na Roma Tri. Fizemos intercâmbios de dezenas de alunos, tanto alunos que vão quanto alunos que vêm para o IDP. E celebramos recentemente um acordo muito também interessante e profícuo de um doutorado em cooperação. Hoje, damos um passo novo e inédito no ensino superior jurídico brasileiro, com o lançamento do programa de dupla graduação da Roma Tri. Esse acordo permitirá que nossos alunos, vocês, e os alunos da Roma Tri, possam se tornar bacharéis em 2 instituições de ensino de renome, o IDP e a Roma Tri, e vice-versa, ao longo de seus estudos. Essa iniciativa abrirá novas perspectivas de mercado de trabalho e de profissionalização em ambos os lados do Oceano Atlântico, ampliando as oportunidades profissionais e acadêmicas para todos os envolvidos. Vale destacar as semelhanças, professor Giorgio Resta, entre Brasília e Roma.
Ambas as cidades têm um papel central, não apenas em seus países, mas também em um contexto global, como centro de poder, decisão e cultura. Brasília e Roma são hoje espaços onde o diálogo político e social se encontra com a tradição e a modernidade, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o fortalecimento da cooperação internacional. Essa conexão geopolítica e cultural que une o Brasil e a Itália fortalece o intercâmbio acadêmico e amplia as possibilidades de impacto global para nossos estudantes e pesquisadores. Importante notar que os laços entre Brasil e Itália vão muito além da esfera acadêmica. A comunidade ítalo-brasileira é uma das mais expressivas e influentes em nossa história e cultura. Como se diz no Brasil, siamo tutti oriundi. Em Brasília, essa tradição se traduz em laços culturais e sociais profundos, desde a gastronomia e a música até as artes e os costumes. A conexão entre nossas nações, entre o Brasil e a Itália, é viva e pulsante. E essa parceria acadêmica entre o IDP e a Romatré é uma extensão natural e orgânica dessa relação histórica entre o Brasil e a Itália. Ao promover o diálogo entre nossos estudantes e professores, estamos também contribuindo para o fortalecimento da diplomacia acadêmica e cultural do Brasil e Itália. Esse intercâmbio de ideias e experiências fortalece a formação de profissionais mais preparados, com uma visão global, capacidade crítica e sensibilidade intercultural, elementos fundamentais para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais complexo e cada vez mais desafiador. Senhor vice-reitor, professor Giorgio Resta, nosso amigo, reitero o compromisso do IDP em consolidar essa parceria, aprofundar nossas colaborações e garantir que essa aliança traga benefícios concretos para nossas instituições, nossas comunidades acadêmicas, nossos alunos e nossos professores. Acreditamos que juntos podemos não apenas ampliar as oportunidades de ensino e pesquisa, mas também promover o entendimento e a cooperação entre Brasil e Itália em um nível ainda mais profundo e mais estreito, criando pontes no mundo em que cada vez mais se constroem muros. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, desejamos uma ótima estada ao professor Giorgio Resta e agradecemos mais uma vez sua presença e que esta visita marque o início de uma nova fase de cooperação e sucesso mútuo entre o IDP e a Romatré e entre o Brasil e a Itália. Eu não poderia deixar de encerrar esse breve discurso agradecendo a todos os alunos aqui presentes e também a toda a nossa equipe responsável pelo nosso curso de Direito, liderada pelo professor Atalá Correia. Gostaria também de mencionar o trabalho excepcional feito pelo professor Paulo Castro, à frente do Escritório Internacional do IDP, e aqui sim eu vou pedir uma especial salva de palmas ao nosso professor Marcelo Duval, que é o nosso embaixador. O nosso embaixador do IDP na Itália, e leva sempre um pedaço do IDP para Roma, e também traz sempre um pedaço de Roma para o IDP, e bons vinhos também, né, professor Marcelo, para Brasília. E a sua dedicação incansável e resoluta foi essencial para tornar essa parceria uma realidade. O comprometimento com o ensino, sua capacidade de articulação, seu trabalho dia e noite foram fundamentais para considerar esse marco do ensino jurídico em Brasília e, por que não, do Brasil. Sem o seu empenho e trabalho, Marcelo, você sabe que não estaríamos celebrando esse momento hoje. Então eu peço mais uma salva de palmas para o professor Marcelo, agradecendo em nome da nossa instituição. Obrigado pelas palavras, professor Dr. Francisco. Agora eu convido o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, anfitrião da casa, para proferir o seu discurso. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o Dr. David Boldi, responsável pelo escritório escolar da Embaixada da Itália. Cumprimentar o nosso amigo professor Giorgio Resta, professor de Direito Comparado e vice-reitor para Assuntos Internacionais da Universidade de Romatré, o Francisco Cherto, nosso diretor, o Marcelo Duval e o Paulo Castro, coordenador de cooperação internacional do IDP. É com grande
alegria e honra que nós hoje participamos desta sessão solene de inauguração da dupla titulação em Direito com a Università degli Studi di Roma III. Trata-se, como já se falou aqui, de mais um capítulo na bem-sucedida parceria entre Roma III e o IDP, iniciada em 2018, com a promoção de ações de intercâmbio e outras diversas experiências para discentes, docentes e pesquisadores. Nós do IDP nos esforçamos ao máximo para garantir a qualidade de ensino e a mais rica experiência aos nossos alunos. Desde a sua fundação, há mais de 25 anos, o IDP compreende a importância da internacionalização como um instrumento da formação profissional e pessoal. A diversidade cultural, social, econômica e política de outros países e outras regiões constitui fonte de aprendizado e construção de conhecimento e valores preponderantes ao exercício da cidadania. Por isso, o Instituto tem dedicado esforços contínuos, visando estimular e proporcionar a seus alunos vivências complementares à formação acadêmica e o desenvolvimento de novas e diferentes competências técnicas, científicas e pessoais, por meio da interação com ambientes e contextos variados. A internacionalização garante a discentes e docentes a troca de experiências e possibilidade de networking e colaboração que contribuem para o alcance dos objetivos previstos nas políticas educacionais da nossa instituição. Roma III, uma universidade jovem e para os jovens, comprometida com a pesquisa e educação avançadas, a criação e disseminação de conhecimento e o fomento à solidariedade internacional e à corporificação dos valores que também tem guiado o IDP, um centro de referência na produção de trabalhos jurídicos e de ideias e ideais democráticos, que não foge aos desafios de manter-se atualizado às demandas dos novos tempos. Mais do que isso, o IDP costuma estar à frente deles, e o diálogo inter e multicultural e solidário é parte desse projeto de ensino. Hoje, como já disse Francisco, iniciamos um novo ciclo para o IDP e para os nossos alunos. Um que nos apresenta um futuro inovador, solidário e colaborativo no árduo e contínuo trabalho de buscarmos instituições e uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e democrática. Meus parabéns a todas as pessoas que construíram e contribuíram e o seguirão fazendo para essa parceria entre o IDP e a Roma III. Desejo também sucesso aos discentes, docentes e pesquisadores que farão parte dessa história que, por meio do seu empenho, coragem e seguirão participando da construção, inovação e evolução do pensamento jurídico nacional e internacional. E nós agradecemos a presença do professor Giorgio Ressia e, como já disse o Francisco, também agradecemos muitíssimo o empenho do nosso colaborador Marcelo Duval. Sem esse esforço, certamente não estaríamos hoje celebrando essa conquista inédita para a nossa instituição e para todos vocês que passam a ter uma nova oportunidade, uma nova abertura com este modelo de dupla titulação. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, ministro Gilmar.
Agora eu tenho a honra de convidar o Dr. David Uboldi, responsável pelo escritório escolar da Embaixada da Itália no Brasil, para proferir o seu discurso. Por favor, Dr. David. Obrigado. Excelentíssimo Ministro, prezados professores, estudantes, gostaria de expressar os mais sinceros cumprimentos do embaixador da Itália, Alessandro Cortese, junto aos meus, a vossas excelências e às respectivas universidades, pela visão e o compromisso demonstrado na assinatura desse importante acordo de colaboração. Esta parceria representa um exemplo notável de cooperação internacional, que valoriza a excelência acadêmica, promove o intercâmbio cultural e abre novas oportunidades de crescimento para estudantes e docentes de ambas as instituições. Graças à vossa dedicação e à visão de futuro, estou certo de que este acordo contribuirá significativamente para o avanço da pesquisa, do ensino e para a formação de futuros profissionais com uma perspectiva global. A colaboração entre Itália e Brasil tem grande relevância, especialmente no contexto acadêmico e jurídico estabelecido com esse acordo entre universidades. Mais do que um simples intercâmbio de estudantes e docentes, a parceria fortalece os laços educacionais, culturais e científicos entre vossas universidades e nossos dois países. Um dos principais benefícios é a integração cultural e educacional, que promove o compartilhamento de conhecimento e tradições acadêmicas, mesmo com a semelhança entre os sistemas jurídicos, ambos baseados no civil law. As diferenças enriquecem a formação dos estudantes, ampliando sua compreensão do direito em contextos diversos. A possibilidade de obter um diploma de dupla titulação em direito é outro destaque, permitindo que os alunos atuem nos sistemas legais tanto do Brasil quanto da União Europeia. Isso amplia suas oportunidades profissionais em um mercado jurídico globalizado. Além disso, a mobilidade acadêmica favorece o desenvolvimento profissional, ampliando redes de contato internacionais e oportunidades de carreira em diferentes jurisdições. Por fim, o intercâmbio fortalece as relações bilaterais entre Itália e Brasil e contribui para o progresso social e cultural, criando uma comunidade acadêmica globalizada e inclusiva, promovendo o crescimento mútuo e preparando profissionais aptos a atuar em um cenário internacional cada vez mais dinâmico e interconectado. Meus cordiais cumprimentos. Desculpe meu português. Muitíssimo obrigado pelas contribuições, Dr. David. Agora eu tenho a honra de convidar aqui para proferir o seu discurso o professor Giorgio Resta, que é professor de Direito Comparado e vice-reitor para Assuntos Internacionais da Universidade de Roma III. Por favor, professor Giorgio. Bom dia a todas e a todos. Estou muito feliz e honorado por estar aqui no IDP e participar à cerimônia de assinatura do acordo de título duplo. Infelizmente, meu português não está bom e vou passar para o italiano. Allora, è un grandissimo onore poter oggi dare il via a una nuova fase delle relazioni tra l'IDP e Roma 3. E io vorrei portare i saluti in primo luogo del rettore, magnifico rettore Massimiliano Fiorucci, e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, professor Antonio Carratta. Innanzitutto un ringraziamento sentito per l'invito a essere qui e per tutto il lavoro fatto in questi anni di preparazione dell'accordo, al direttore generale dell'IDP, Francisco Schertel, al ministro Gilmán Mendes, che ho avuto l'onore di conoscere 2 anni fa a Roma, quando
ha tenuto la lezione inaugurale dell'anno accademico di giurisprudenza e i nostri studenti ancora ricordano l'importanza delle sue parole. E consentitemi anche un ringraziamento personale, prima ancora che istituzionale, al professor Marcello Duval per tutto il suo impegno e la sua dedizione nella costruzione del ponte tra Roma 3 e l'IDP. Io vorrei brevemente illustrarvi la storia di Roma 3 e il Dipartimento di Giurisprudenza per farvi capire le possibilità di studio e di approfondimento che si aprono con questo accordo. Roma 3 e l'IDP hanno in comune una nascita recente. Roma 3 è nata 32 anni fa, l'IDP un po' meno, siamo università giovani, dinamiche, che hanno a cuore l'interesse degli studenti, ma anche della comunità in senso ampio. Comunità non soltanto locale, di Brasilia o di Roma, ma comunità globale. Siamo propensi a guardare al mondo, ad affrontare le sfide globali attraverso la cultura. Questa è la nostra missione. Roma 3 è un'università che si trova al centro di Roma, vicino alla Basilica di San Paolo, è connessa con la metropolitana al centro urbano della città ed è in un quartiere considerato dal Guardian come uno dei 10 quartieri più cool dell'Europa. È un quartiere fatto di giovani e la storia della nostra università è la storia della trasformazione di una parte della città abbandonata perché era la parte industriale di Roma per effetto della crisi delle industrie e della globalizzazione. Roma 3, università pubblica, insieme al sindaco di Roma e alla regione, ha trasformato queste aree abbandonate come la fabbrica dell'Alfa Romeo in fabbriche di cultura. Sono diventate giurisprudenza, è una fabbrica di vetro, è diventata il Dipartimento di Giurisprudenza, addirittura la facoltà di architettura era il vecchio mattatoio, lo slaughterhouse, ed è diventata una delle più belle facoltà di architettura italiane. Roma 3 è un'università con 13 facoltà dove si apprende la gran parte delle discipline, ci manca soltanto medicina, ma abbiamo aperto di recente farmacia, ed è un'università che si connota per l'eccellenza nella ricerca. Abbiamo 4 dipartimenti che sono considerati dipartimenti di eccellenza dal Ministero e quindi abbiamo finanziamenti particolari e vorrei dire con una punta di orgoglio, perché appartengo a quel dipartimento, che il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3 per 2 volte è stato considerato dipartimento di eccellenza e questa volta considerato il primo dipartimento di giurisprudenza in Italia, con grande soddisfazione. Vado subito, per non prendere troppo tempo, un punto è che siamo anche la prima università d'Italia per il numero di accordi internazionali di cooperazione e di scambio. E questo è il nostro Dipartimento di Giurisprudenza che appunto il ministro Gilman Mendes ha visitato e ha inaugurato l'anno accademico 2 anni fa. È un dipartimento che ha diversi corsi internazionali anche insegnati in inglese, un corso in Global Legal Studies, 2 master biennali in Science, Law and New Technologies in inglese, uno in Finance and Banking in inglese e tutto il resto dei corsi in italiano. Abbiamo tante caratteristiche, tra cui le cliniche legali, appunto la promozione internazionale. Queste sono alcune delle molte cliniche legali che abbiamo, che sono preordinate a consentire agli studenti
di lavorare insieme ad avvocati e professori per affrontare da subito i problemi della società, dall'immigrazione alla protezione dei dati nell'ambiente digitale, al diritto delle persone in carcere, al diritto umanitario internazionale. Sono cliniche molto seguite dai nostri studenti e che hanno grande importanza perché testimoniano dell'impegno sociale anche della nostra università. Vorrei andare subito al contenuto del nostro accordo, poi lascerò queste slide disponibili. Ecco, l'accordo è duplice che abbiamo stipulato. Uno attiene al corso di studio in giurisprudenza, che è il corso più importante, che dà una laurea in giurisprudenza, peraltro riconosciuta in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'altro accordo, di cui parlerò tra un attimo, è un accordo di dottorato, per il programma di dottorato internazionale. Sulla base di questo accordo, che si basa su una framework agreement tra l'IDP e l'Università di Roma 3 nel 2019, c'è la possibilità per gli studenti dell'IDP, dopo che hanno superato gli esami dei primi 2 anni, di partecipare, conoscendo l'italiano, al programma di studio congiunto, con la necessità di trascorrere almeno 2 semestri a Roma 3, e lo stesso per gli studenti italiani devono trascorrere 2 semestri all'IDP, con la supervisione di un tutor accademico sulla base di un programma congiunto e conseguendo alla fine il titolo di dottore in giurisprudenza dopo aver presentato una tesi di laurea o nella lingua portoghese, la lingua madre, oppure una tesi in lingua inglese con una giuria congiunta composta anche da professori delle 2 università. E questo accordo si lega strettamente anche a un accordo di dottorato che è stato stipulato e chiuso quest'anno, che dà diritto ad avere il titolo di dottore di ricerca in Law and Social Change, The Challenge of Transnational Regulation. È un programma di dottorato internazionale a cui si possono iscrivere i dottorandi dell'IDP nei primi 18 mesi dopo l'inizio del corso di dottorato. Anche qui c'è un periodo di soggiorno almeno di 1 anno per l'ottenimento del titolo e posso dire di già svolgere le funzioni di supervisore di un dottorando dell'IDB e con grande soddisfazione perché si creano legami personali e professionali che aprono le prospettive di ricerca e che cementano la collaborazione nel lungo periodo. Allora, questi 2 programmi sono dal mio punto di vista un passaggio cruciale, estremamente importante per rafforzare le relazioni tra Roma 3 e l'IDP, tra l'Italia e il Brasile, relazioni di lungo periodo storiche. Alcuni dei più grandi giuristi italiani sono venuti e hanno insegnato in Brasile, Tullio Ascarelli, Liebman, un grande processualista, ma l'attenzione della cultura italiana per la cultura brasiliana è costante e io sono sicuro che questo nostro accordo potrà contribuire davvero alla costruzione di un programma multiculturale attento alle esigenze della comunità internazionale, ricco e con capacità di crescita professionale anche per il mercato del lavoro dei giuristi italiani e dei giuristi brasiliani. È per questo che vorrei ringraziarvi di cuore per lo sforzo che è stato fatto per il raggiungimento di questo programma e vorrei invitare tutti i presenti a farci visita a Roma 3. Sarete i nostri ospiti graditi. Grazie.
Muitíssimo obrigado pelas palavras, professor Giorgio. Mais uma vez, obrigado por estar aqui na nossa casa. Agora eu convido o professor doutor Marcelo Duval para proferir o seu discurso aqui para nós. Por favor, professor Marcelo. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Eu cumprimento já o ministro Gilmar Mendes, o professor Jorge Oresta, a Tala Correia, o professor David Uboldi e o nosso grande diretor-geral, o Francisco, que está na mesa, né? Mas eu gostaria também de dizer que inicialmente que tudo isso aqui funciona muito bem por causa de dois professores aqui, o professor Paulo Castro e o também professor Ivano, que é o nosso professor de italiano. Muito obrigado, né? E eu vou só bater um papo muito rápido aqui com vocês, porque isso aqui, pessoal, isso aqui é mais do que um simples programa. Isso aqui esse programa, esse acordo é algo inédito no Brasil, né? Ou seja, vocês, estudantes do IDP, né, poderão ter um título que é válido na União Europeia. Abre-se o mercado de toda a União Europeia, não da Itália, de toda a União Europeia. E para os estudantes da Universidade de Roma Tre, também se abre o mercado aqui, não só do Brasil, mas possivelmente de todo o Mercosul, certo? E vocês terão, inclusive, contato com esses alunos, que esses alunos muitas vezes são italianos, muitas vezes são de outras nacionalidades. Eu também, desculpe, Isabela, também queria te dar um abraço grande, que a Isabela é nosso apoio bem grande, né? Então, gente, eu estou aqui mandando recado porque esse acordo ele começou há 8 anos atrás, a ser trabalhado 8 anos atrás, e temos, durante todo esse tempo, havido um êxito muito grande por causa de vocês, alunos. Estou vendo aqui a Marcela, né, que acabou de voltar também do intercâmbio. Esse intercâmbio que começou anualmente, né, desde 2018, e agora dá um passo adiante. Não é só um intercâmbio, certo? Um intercâmbio que vocês colocam no currículo de vocês, né, e que dá um upgrade fenomenal, né? Nós temos aqui, eu acho que a Camila não está aqui, mas ela entrou no mestrado facilmente porque fez o intercâmbio internacional. Não só da Roma Tre, de todos os programas de intercâmbio que o IDP proporciona aos alunos. Mas assim, isso é completamente diferencial. Isso nenhuma universidade brasileira tem. Vocês ficarem um ano fora, estudando na outra universidade, né, fora da Roma Tre, e voltar e possivelmente, né, fazer o concurso, não só da ordem aqui, mas da ordem de lá. Certo? Coisa inédita. É um mercado multiplicado para vocês, né? E isso só o IDP proporciona, porque é um programa piloto no Brasil. Nenhuma outra universidade vai oferecer. Então, assim, e agradeço realmente ao professor Jorge Oresta, que acabou de me anteceder. Por quê? Porque ele realmente consegue me aturar, né, durante o ano todo, né, para ficar fazendo acordos, que não só no direito, né, esse aqui o direito será um piloto, mas possivelmente teremos relações internacionais também, em economia, em tecnologia, certo? Só para terminar, desculpa aqui me alongar, e também temos esse doutorado internacional. Estou vendo aqui, né, o Maurício e a Flávia, que também fizeram um período de intercâmbio. Tem aqui a Maxilânia, que também vai fazer tem um acordo de dupla titulação, né? Já em andamento. Nós vamos recebê-lo na Roma Tre no meio do ano, né, Maxilânia? Então, imagina só, você ter um diploma de doutor
europeu, sabe? E brasileiro. E não precisar ficar o tempo todo, 3 anos, né, na Europa, para obter esse diploma. E mais, aqueles da graduação que conseguirem, né, fazer a dupla titulação, poderão se candidatar a esse doutorado diretamente, certo? Ou seja, você sai da graduação, você pode ser um advogado fora da União Europeia e ainda se candidatar a esse, diretamente, sem um mestrado, a esse programa de doutorado de IDP internacional. Então, gente, é um diferencial que realmente penso que vocês deveriam considerar com muito carinho. Muito obrigado por estarem presentes, obrigado a todos aqui novamente. Muito obrigado pelas contribuições, professor Marcelo. Agora eu convido o professor Atala Correia, coordenador do curso de Direito aqui do IDP, para proferir o seu discurso. Bom dia a todos. Eu chego de longe com óculos e de perto sem óculos, tem trazido alguma dificuldade. É uma alegria imensa estar aqui nessa oportunidade. Eu costumo falar muito dos sonhos, né? De como os sonhos têm a capacidade de mover o mundo. Brasília começa com um sonho, né? O famoso sonho de Dom Bosco seria a concretização de Brasília, mas há muitos outros vínculos. A própria construção da nossa cidade em torno de um X, né? De um eixo, é a forma que os romanos construíam suas cidades. E o Lúcio Costa fala isso claramente sobre o plano piloto. Nós somos uma cidade também fundada no dia 21 de abril, conforme nessa referência, conforme a lenda romana. O direito traz muito vínculos entre nós e Roma. E esse sonho, não sei se Dom Bosco sonhou com esse momento, mas certamente, e aqui eu agradeço, inicialmente, quem primeiro sonhou com isso, o professor Marcelo Duval. E o sonho do Marcelo Duval fez com que eu sonhasse com isso. Agradeço imensamente a participação dele. O sonho do Marcelo me contaminou o Francisco, contaminou o ministro Gilmar. Depois disso, contaminou o Davi e o Bold, a embaixada da Itália, quem eu agradeço muito. É a partir das aulas de italiano que nós começamos um movimento de aproximação. Um momento como esse não nasce do nada, não nasce, olha, vamos fazer um acordo e fazemos um acordo. Nós começamos com a aula de italiano. Quais foram os próximos a sonhar? Vocês. Vocês sonharam com as aulas de italiano, os professores sonharam, os nossos professores aqui presentes sonharam, vocês acreditaram, vocês fizeram a mobilidade com Roma Tre, vocês se dedicaram enquanto estavam lá, porque se vocês não fossem bons alunos, Roma Tre não acreditaria que nós somos uma boa instituição. Professor Giorgio Resta sonhou com isso, e eu sou muito grato que o senhor tenha acreditado no sonho. Professor Paulo Castro, também um sonhador, e nossos sonhos serão muitos outros. Então, acho que tudo que era importante falar foi dito já, mas eu gostaria de enfatizar o convite do professor Marcelo Duval. A oportunidade é uma oportunidade com a qual todos nós sonhamos. Eu mesmo estava brincando aqui um pouco com o ministro Gilmar, eu gostaria de ter a oportunidade de passar um ano na Itália e sair com o título de graduado na Universidade de Roma Tre. O tempo passou para mim, mas não passou para vocês. Dedique-se aos estudos, é uma oportunidade muito grande, é uma oportunidade única, o professor Marcelo Duval mencionou. Ainda que não possam passar um ano na Itália, aproveitem a oportunidade de intercâmbio, de vários intercâmbios que existem, um semestre de doutorado, de visitar para conhecer, de passar um tempo lá. Isso não só abre portas acadêmicas, mas isso muda a forma que nós vemos o mundo. Isso é mais importante até do que o conhecimento. O conhecimento nós estudamos, nós vamos atrás, mas a oportunidade de vivência é
É uma oportunidade que não se perde. Nós, oportunamente, faremos todas as comunicações, processos, procedimentos, publicaremos editais para que vocês possam se organizar e participar. Então, é isso, fica meu agradecimento. Eu gostaria de convidar todos vocês a sonhar com o momento da primeira dupla titulação, que daqui a alguns anos vai acontecer, que nós possamos estar todos juntos comemorando a graduação de vocês em Direito no Brasil e em Direito na Itália, e que depois sonhemos mais ainda, mais audaciosamente, com uma sociedade mais fraterna, como o Francisco mencionou, com pontes e não com muros, com um Brasil mais justo e com um benefício para todos, como esse tipo de acordo traz. Muito obrigado a todos, um bom dia. Muito obrigado, professor Atalar. Agora chegou um dos momentos mais simbólicos aqui da nossa cerimônia de hoje. Eu convido todos os membros da mesa de honra para a assinatura simbólica do nosso acordo, formalizando essa parceria que permitirá a formação de juristas altamente qualificados em um cenário acadêmico internacional. Então peço uma salva de palmas para esse momento, pessoal. Convido a mesa para uma foto oficial, por gentileza. Muito obrigado, pessoal. Então, declaro encerrada a cerimônia de hoje. Esse programa representa um marco significativo para a promoção da internacionalização do IDP. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrado. Um excelente dia a todos.